Boa noite a todos, que a graça e a paz estejam com todos vocês em casa, que Deus abençoe a cada uma de suas famílias, que ontem foi o Dia Internacional da Família, né? Então vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus, pedindo uma boa semana, agradecendo a Deus pelo nosso dia. Feche seus olhos onde você está neste momento. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, a cada um que está em casa. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de misericórdia, de proteção. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha receber o nosso louvor, que o Senhor venha receber a nossa adoração, que o Senhor venha olhar para o nosso coração. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. Que o Senhor venha abençoar a cada lar que está assistindo a live e que irão assistir depois. Que o Senhor venha abençoar a cada membro da tua casa, da tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor que irá trazer a palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração, de encontro às nossas necessidades. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Abram suas Bíblias em Salmo 146, de 1 a 2, que diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao teu nome enquanto eu viver. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Vem. Esta é a hora da adoração, é a hora de abrirmos o nosso coração para louvar e engrandecer o nome do Senhor, pois só Ele é digno. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como está diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas daquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher tesouro maior terá.
estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem para adorar. Vem, assim como estás. Amém. Tu és o único, a razão da nossa adoração a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Com louvor eu te louvarei. Salvação tem me alegrado, hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Que a cada dia
a cada momento de nossas vidas, nós possamos ter a confiança no Senhor, possamos nos achegar aos pés do Senhor Jesus e nos alegrarmos. Não importa a circunstância, não importa o momento, o que estamos vivendo, porque o Senhor é quem nos fortalece, é quem nos dá vida, é quem nos sustenta. Que nós possamos nos alegrarmos na presença do nosso Deus, nos alegrarmos na fé e na esperança do nosso Senhor. Ainda que a figueira
traz alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Certamente que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós cantamos, eu creio, Senhor, eu creio, que mesmo que as coisas não estejam fáceis, mesmo que a pressão seja muito grande, eu creio, Senhor, eu creio no Teu agir, eu creio na Tua bondade, eu continuo me alegrando no Senhor, Deus da minha salvação. Eu quero convidar você aí na sua casa a orar o Senhor e buscar a face dEle e colocar diante dEle a sua vida, apresentar diante do Senhor o seu coração, mas apresentar a sua vida como ela está, e também interceder por famílias, por queridos, e se há pessoas da sua família, familiares, que precisam e necessitam da sua intercessão, da nossa intercessão, este é o momento de nós orarmos juntos. Eu convido você a orar. Tem o meu cunhado Sérgio, que continua internado, mas sob os cuidados de Deus e sob os cuidados dos médicos. O irmão Ziel e sua família, a irmã Neca, lá em Cajati também, estão se recuperando, ainda passando pela fase da infecção do Covid, mas oramos por sua família, também o pai do nosso irmão Fabrício, a sua irmã, o seu cunhado, que estão também passando por esse momento, enfrentando esse momento aonde foram infectados pelo vírus, e vamos orar por essas famílias. Eu convido você a orar. Se você tiver outras pessoas também no seu coração ou na sua lista de oração, ore por essas pessoas neste momento, por sua família, por esses familiares. É o momento de nós orarmos. Vamos fazer isto. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos em Tua presença, Pai. Estamos, ó Deus, diante do Teu trono de graça, para oferecer as nossas vidas em sacrifício vivo, oferecer o nosso coração, Senhor, a nossa mente, todo o nosso ser diante do Senhor. E colocamos, ó Pai, nossa vida diante de Ti, como ela está, para que o Senhor venha intervir com Teu poder sobre nós, em nossas vidas, ó Deus, sobre os nossos corações, sobre as nossas vontades. O Senhor possa intervir com poder e transformar, ó Deus, nossos corações, nossas vidas, nossas vontades estejam alinhadas, ó Pai, com a Tua soberana vontade. Deus, poderoso Tu és em fazer, ó Deus, maravilhas e milagres. Por isso, ó Pai, nós não cansamos de clamar, ó Deus, pela cura dos que estão enfermos. Não cansamos de pedir ao Senhor, ó Deus, pela Tua intervenção sobre aqueles que foram infectados pelo vírus e hoje precisam e necessitam, Pai, do toque da Tua cura, para que sejam restabelecida a saúde dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, toca sobre a vida do Sérgio com o Teu poder, ó Deus, e elimina toda a infecção que há no seu organismo. Ó Deus, poupa
Poupa, Senhor, a vida daqueles que estão infectados pelo Covid nesse tempo. Peço, Senhor, e oro pelo pai do Fabrício, sua irmã, seu cunhado. Deus, apresento-os diante do Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Deus, pode impedir o ciclo e o avanço do vírus sobre o organismo deles. Por isso nós pedimos, ó Pai, cessa o ciclo do vírus, ó Pai, e o avanço do vírus no organismo deles. Também sobre a vida do nosso irmão Ziel, sua esposa, a irmã Antônia, seus filhos, ó Deus, também que foram, suas filhas que foram infectadas, ó Pai, infectados. Deus, em nome de Jesus, não permita que haja um progresso do vírus sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Venha curá-los, Deus, em nome de Jesus. Lembra, Pai, neste momento do Vitor Stuck, teu servo, que também, ó Deus, enfrenta esse tempo, ó Deus, um tempo de enfermidade, ou enfrentando, ó Deus, um problema de enfermidade, e que o Senhor, ó Deus, possa tocar e curá-lo, Deus. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor pela cura. Deus, como precisamos do Senhor. Como somos necessitados da Tua força, do Teu poder. Tenha compaixão, tenha misericórdia, ó Pai, de nós. Tenha compaixão, Pai, do mundo, da humanidade, Senhor. Nós enfrentamos vírus, mas também convivemos com guerras. Deus, em nome de Jesus, conforta os corações, ó Deus, dos que choram. A família, ó Deus, do prefeito, do ex-prefeito, Senhor, Bruno Covas, que hoje choram. Familiares, amigos, ó Deus, conforta o coração deles. E tantos outros, ó Deus, que choram pelos seus queridos amigos, familiares. Enxuga-lhes as lágrimas, mas tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. O mundo que vivemos torna-se cada vez mais difícil, Pai, mas o Senhor alegra o nosso coração, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação e nós confiamos no Senhor. Nós esperamos em Ti e confiamos no Senhor e colocamos nossas vidas diante de Ti. E eu oro, Deus, por cada vida, cada família que está neste momento, Senhor, acompanhando, cultuando o Senhor em suas casas. Em nome de Jesus, abençoa-os. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia agora em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 narra o momento em que Ananias e Safira, sua mulher, eles venderam uma propriedade e reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a mulher, sua mulher, Safira, ou seja, houve um acordo entre os dois e fizeram o seguinte: o restante levou para os discípulos e quando chegou até aos discípulos, Pedro então falou para Ananias: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também.
Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. É lamentável saber que na igreja há pessoas com intenções e motivações malignas. É lamentável saber que, mesmo sendo uma comunidade de discípulos de Cristo, numa comunidade do amor, numa comunidade aonde deve se exercer a bondade, a verdade, deve prevalecer a integridade, mas mesmo assim é lamentável saber que na igreja há pessoas que contêm em seus corações intenções e motivações malignas. E Satanás, ele enche o coração dessas pessoas com a mentira, com a ambição, com a inveja, e fazem de tudo para se destacarem na igreja. Essas pessoas sentem-se importantes e necessárias. É como se elas pensassem consigo mesma, dizendo: eu sou tão importante, tão necessário para a igreja que eu não posso faltar, ou não posso deixar de estar, ou de ter destaque na igreja. Se sentem necessárias e importantes naquilo que fazem, como se a ausência delas pudesse custar muito caro para a igreja. Há pessoas que pensam que são importantes e necessárias para a igreja, mas não é assim que nós devemos pensar, porque o que é importante e necessário para a igreja é a presença do Espírito Santo, agindo em cada coração, levando-nos a uma transformação diária de vida, mudança de comportamento, de pensamento, do modo de ser e de viver. E a atitude de Ananias e Safira colocou em risco a integridade da igreja. Porque a igreja é uma comunidade que valoriza a integridade. A igreja é uma comunidade do amor, é uma comunidade da verdade, que valoriza a integridade. A igreja é uma comunidade dos discípulos de Cristo e valoriza então a integridade. Porque sabem que com Deus não pode brincar. A comunidade dos discípulos de Cristo, a igreja, entende que com Deus não pode brincar. Com Deus não pode levar as coisas de forma superficial, mentirosa. Não podemos brincar com Deus. Os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, a igreja de Cristo tem esse entendimento, que com Deus não pode brincar. E temos como discípulos de Cristo o desafio de desenvolver uma espiritualidade integral, ou seja, uma espiritualidade que envolve toda a nossa vida, todo o nosso ser, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas motivações, nosso modo de viver, como relacionamos com as pessoas, na família, no trabalho. Ou seja, uma espiritualidade integral, envolve o corpo, a alma e o espírito. Envolve todo o nosso ser. E a espiritualidade é a experiência da vida cristã inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira a uma vida nova, a vivermos de maneira diferente, a vivermos seguindo o exemplo de Cristo. E a espiritualidade não segue um método, ou um padrão, um conjunto de regras. Porque regras, métodos, não transformam o interior do ser humano. Mesmo que você
estabeleça um programa de transformação da sua vida, um método, use um método de transformação, ou você siga um conjunto de regras religiosas para transformar você, ou para ajudar na transformação da sua vida, será inútil. Porque regras e métodos não transformam o interior do ser humano. O que transforma o interior do ser humano é o poder do Espírito Santo. Por isso que a espiritualidade refere-se ao Espírito Santo que age em nós. O Espírito Santo agindo em nós nos liberta da escravidão do pecado. O Espírito Santo agindo em nós nos liberta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. O Espírito Santo agindo em nós transforma o nosso interior, o nosso ser. Então, espiritualidade tem a ver com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, com uma ação que é libertadora e também transformadora da nossa vida. Transforma o nosso jeito de ser. A espiritualidade é viver impulsionados pelo poder do Espírito Santo, que nos leva a praticar uma vida piedosa no nosso cotidiano. Uma vida piedosa tem a ver com uma vida que desenvolve o caráter de Deus. Como é assim? Desenvolvemos o fruto do Espírito, amor, longanimidade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Nós desenvolvemos e praticando uma vida piedosa, desenvolvemos a espiritualidade praticando uma vida piedosa, praticando o amor, praticando o domínio próprio, imitando a Cristo na nossa maneira de ser, de falar, de pensar, buscando imitar a Cristo, seguir os passos de Jesus, como disse o apóstolo Pedro, nós seguimos os passos de Jesus, é seguir os passos de Jesus. Aí estou lembrando agora do famoso livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É exatamente isso, é você perguntar o que Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo. O que Jesus faria nessa situação que eu estou passando? O que Jesus falaria diante do que eu estou passando, do que estou vivendo? O que Jesus falaria para tais pessoas, para minha família, para minha esposa, para o meu esposo? O que Jesus falaria? Em seus passos? Ou o que faria Jesus na sua vida? Em seus passos, o que faria Jesus? Vale a pena você pensar se você de fato está praticando uma vida piedosa no seu cotidiano. Se no seu dia a dia você pratica o domínio próprio, a longanimidade, a paz, a mansidão, se você pratica, se você desenvolve a espiritualidade. Se você vive no Espírito, se você permite que o Espírito Santo guie seus passos, porque os piedosos não buscam Deus para satisfazer os desejos do seu coração e as ambições da alma. Os que praticam uma vida piedosa não vivem em busca de satisfação de desejos e de ambições da alma. Os que são piedosos buscam a Deus para a construção da vida, para construir uma maneira correta de viver. Busca Deus para construir uma forma correta de viver, uma maneira certa de viver, que agrada a Deus. Quem pratica uma vida piedosa, busca construir uma vida semelhante a de Jesus, a viver nos passos de Jesus, porque aprendem que no cotidiano da vida, a graça, o amor e o poder de Deus se manifestam. No seu cotidiano, é no seu dia a dia, que a graça, o amor e o poder de Deus se manifestam. Por isso, praticar uma vida piedosa se faz necessário. É importante você seguir os passos de Jesus, ter no seu coração não satisfazer os desejos que há dentro de você,
nem tampouco as ambições da sua alma, mas permitir que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida. Permitir que o Espírito Santo guie você, te liberte, transforme. A partir do momento que nos associamos ao diabo, ou damos brechas para o diabo, pôr no nosso coração motivações que são voltadas para o nosso ego, nos tornamos em pessoas diabólicas. Pessoas que vivem em busca de sucesso, de fama e poder. Pessoas que querem ser admiradas pelo que fazem e pelo que possuem. Adoram a mamão, adoram o dinheiro, o Deus que faz com que as pessoas sintam que estão no controle. O dinheiro tem esse poder, porque o dinheiro é chamado na Bíblia, e Jesus chamou o dinheiro de mamon, como um Deus. O dinheiro exerce poder e influência sobre a nossa maneira de ser, de viver, e traz a sensação de que você está no controle da sua vida. Por isso, quando associamos ao diabo, quando abrimos brechas para o diabo colocar no nosso coração as motivações que nos levam a colocar como meta na nossa vida sucesso, poder e dinheiro, nos tornamos em pessoas diabólicas. Porque faremos de tudo para alcançar sucesso, para ser admirado, para chamar a atenção das pessoas, para estar no topo da vida. Por isso que é necessário você olhar para a história de Ananias e Safira, olhar para esse momento da história da igreja, porque o que aconteceu com Ananias e Safira ilustra bem o que acontece quando valorizamos mais as nossas ambições do que a vida no Espírito Santo. Quando você valoriza muito mais os desejos do seu coração e as ambições da sua alma do que a sua espiritualidade, você então deixa ser influenciado pelas coisas que o maligno implanta no seu coração. Por isso, viver sob a influência do Espírito Santo e posicionados pelo seu poder, irá destruir dentro de nós o poder do pecado. Quando você vive sob a influência do Espírito Santo e impulsionado pelo seu poder, o poder do Espírito Santo é como uma dinamite, explode dentro de nós e nos transforma, nos liberta dos grilhões do pecado, das correntes do pecado, das ambições que há no coração, quebra, rompe todas as barreiras que há dentro de nós, quebra as correntes, aonde muitas vezes somos presos por conta das nossas ambições, por causa dos nossos desejos egoístas. O alerta é este. O exemplo de Ananias e Safira ilustra bem o que acontece com quem não leva a Deus a sério. Porque com Deus não pode brincar. Com Deus não pode levar uma vida em que é superficial, que é mentirosa, que engana. Com Deus não pode brincar. Não devemos ter uma espiritualidade que nos leva a esconder, nem mentir para se dar bem na vida. Uma espiritualidade humana, baseada nos desejos humanos, é uma espiritualidade que se torna muito mais diabólica. Não uma espiritualidade que leva à transformação do ser, para viver a vida cheia do Espírito Santo. Ananias e Safira esconderam e mentiram, não para os apóstolos, mentiram para o Espírito Santo. Mentiram para o Espírito Santo. A ambição deles, o desejo de fama, de ter destaque, de ser admirados, invejosos,
levaram a mentir ao Espírito Santo. Ficaram com inveja de Barnabé, porque viram o que Barnabé fez. Ficaram com inveja da espiritualidade de Barnabé. Um homem bom, cheio de fé, cheio de temor a Deus, íntegro, vendeu a sua propriedade, distribuiu, não escondeu nada, não mentiu, não enganou ninguém, não queria ter destaque na igreja, não se sentia importante, necessário na igreja, não quis chamar atenção para si. Mas Ananias e Safira quiseram destaque, quiseram ser admirados, achavam que eram necessário e importante para a igreja, que aquilo que eles estavam fazendo seria o máximo para a vida da igreja. Mas eles mentiram, foram para o Espírito Santo, porque com Deus não pode brincar. Temos que ser íntegros, verdadeiros. Tem que haver transformação em nosso interior. Olha, se cada um deve contribuir segundo o que propôs o seu coração, para que ficar escondendo ou mentindo sobre o valor que vai ser declarado? É como se Pedro estivesse dizendo para Ananias: Ananias, você não vendeu a propriedade por certo valor? Ou vendeu? Por que escondeu? Por que está mentindo? Se cada um contribui segundo o que propõe no seu coração, impulsionado pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, e faz isso com alegria, por que vai esconder? Por que vai mentir? Ou, por que nega contribuir como se não tivesse rendimento algum? E isso acontece com muitas pessoas que trabalham, têm rendimento e não contribuem com nada. Não ofertam, não tiram o dízimo. Nós fazemos a prática do dízimo, mas há pessoas que negam, como se estivessem dizendo que não tem nenhum rendimento, por isso não contribuem. Nós estamos vivendo, sim, um tempo economicamente difícil, e muitos estão tendo poucos recursos, estão tendo dificuldade, sim, isso é compreensível. Mas aqueles que têm rendimento, que têm salário, mas que não contribuem com nada, às vezes não contribui nem com 1 quilo de alimento, nem não contribui com nada, como que dizendo: eu não recebo nada, não tenho nada. Está escondendo de quem? Está mentindo para quem? Para a igreja? Nós não precisamos saber quanto que você ganha, mas Deus sabe o quanto que você tem de rendimento. Deus sabe o quanto você recebe de salário. Deus sabe o quanto você tem de rendimento todo mês. Mas se você prefere mentir para Deus, para o Espírito Santo, dizendo que você não tem nada para contribuir, vamos lembrar, com Deus não pode brincar. É integridade, é verdade. Seja verdadeiro diante de Deus. Não minta para o Espírito Santo, não esconda. Não esconda. Deus sabe o que você tem. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles e tudo que há no mundo. E tudo que habita neste mundo. Do Senhor é a terra. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem tem, quem não tem, quem tem dificuldades de rendimento. Deus conhece, Deus sabe. Se você não contribui, se você decidiu não contribuir, eu não sei. Porque não mente para a igreja, mas mente para Deus.
É como se você dissesse: Deus, eu não tenho nada com contribuir. Deus está dizendo: você tem aí, mas você não quer contribuir. Porque ambição, porque desejos egoístas prevalecem no seu coração. Esta é a verdade. O exemplo de Ananias, o que aconteceu com Ananias e Safira, ilustra muito bem o que há no coração de muitas pessoas. E há pessoas que oram, pedindo para que Deus os faça ter dinheiro. Há pessoas que oram, pedindo para que Deus lhes dê sucesso, lhes coloque num bom emprego. Essas pessoas oram não motivadas pelo Espírito Santo, mas impulsionados pelo diabo, que enche os seus corações de ambições. E temos que orar pedindo para que Deus transforme as nossas vidas. Temos que orar para que o poder do Espírito Santo mude o nosso coração, nos dê sabedoria e discernimento para lidar com o dinheiro, com os bens materiais. Ao invés de você orar pedindo para que Deus lhe dê sucesso, lhe dê um bom emprego, lhe dê mais dinheiro, peça a Deus para que dê sabedoria e discernimento como lidar com os bens materiais e o seu dinheiro. Para que o dinheiro não se torne um Deus na sua vida, para que a ambição do seu coração não domine, para que o diabo não coloque ambições no seu coração e desejos egoístas no seu coração. Você tem que cuidar do seu coração, do seu interior. Nós temos que cuidar muito mais da nossa vida interior, da nossa espiritualidade, e colocar como alvo uma espiritualidade que viva como exemplo, ou seguindo o exemplo de Jesus. Uma espiritualidade que reflete a vida de Jesus. Lutar por isso, priorizar a espiritualidade, é priorizar uma vida transformada, é priorizar uma mente transformada, é priorizar um caráter transformado, para que quando você estiver num bom emprego, você saiba como lidar com um bom emprego. Porque quando você estiver com sua conta abastecida, você não vai deixar a sua conta abastecida, cheia de dinheiro, dominar o seu coração, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. Por isso que é necessário ter, sobretudo, uma vida dominada pelo Espírito Santo. Uma vida piedosa, que pratica uma vida, a piedade, que pratica o caráter de Deus, o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio. Para quando você estiver tendo uma vida próspera, o seu coração não vai se corromper, porque o Espírito Santo está dominando a sua vida e dirigindo a sua vida. As coisas não vão dominar o seu coração se o Espírito Santo estiver dominando e dirigindo a sua vida. Você não vai colocar como prioridade o sucesso, a fama, ter admiração, ajeitar a sua vida financeira. Essa não deve ser a sua prioridade. Mas infelizmente nós vivemos dias e tempos em que o Evangelho se tornou uma prática para conquistar uma vida melhor. As pessoas começaram a procurar a igreja e encheram as igrejas para ficarem bem de vida. As pessoas começaram a buscar os pastores, missionários, gente para orar, para que possam ter uma vida de sucesso. Mas não para ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Se nós fizermos uma campanha para o sucesso pessoal, para atingir
uma vida de sucesso, uma campanha, um momento de 7 dias, ou 10 dias, ou 20 dias de oração em busca de melhora e de prosperidade, de sucesso na vida, muita gente vai querer isto. Mas se vamos falar de 20 dias, 40 dias de jejum e oração para mudança e transformação do seu caráter, para você deixar de ser uma pessoa ambiciosa, para você deixar de ser uma pessoa egoísta, para você se tornar uma pessoa que ama o reino de Deus, que você vai conseguir contribuir, que você vai conseguir investir no reino de Deus, que você vai deixar de amar as riquezas, que você vai deixar de priorizar as coisas na sua vida para priorizar a vida do reino de Deus. Se nós fizermos uma campanha de 40 dias de jejum e oração para a transformação do caráter e do seu interior, quantos virão? Quantos dirão: eu quero transformação do meu caráter, porque eu não suporto ser a pessoa que eu sou. Não quero continuar sendo essa pessoa ambiciosa, egoísta, cheia de desejos por coisas. Toda hora eu estou pensando em coisas. Eu quero conquistar o mundo, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa. Que adianta as pessoas terem conquistas materiais com a casa cheia de demônios? O que adianta as pessoas morarem em casas belas e maravilhosas, mas com uma vida totalmente dominada pelo diabo? Pessoas diabólicas, que mentem, enganam e escondem, que brincam com Deus. Que adianta as pessoas terem tantas coisas materiais? Que adianta você andar num belo de um carro que você tanto sonhou em ter, mas com o coração cheio de ganância para ter o melhor ainda, e para conquistar mais coisas ainda? O que adianta você pedir para Deus sucesso, fama, poder e mais dinheiro, sendo que o que você precisa é transformação do seu caráter, é mudança da sua vida, é você parar de dizer para Deus que você não tem condição de contribuir com nada, que você não dá um centavo para o reino de Deus. Para de mentir, para de enganar o Espírito Santo, falando que você não tem como contribuir com nada. Com Deus não se brinca. É o seu caráter que precisa ser transformado. As coisas do seu coração que precisam ser transformadas. É o que você pensa que precisa ser transformado. É o que você sente que precisa ser transformado. É a sua consciência que precisa ser transformada. É o que você deseja que você deve ser transformado. É o seu jeito de lidar com os bens materiais que precisa ser transformado. É o seu jeito de lidar com a riqueza, com o seu dinheiro que precisa ser transformado. Dr. Sede disse certa vez que quando as pessoas oram pedindo para Deus coisas, bens materiais, e ficam insistindo para que Deus lhe dê bens materiais, conquistas materiais, Deus não dá, mas o diabo dá. Essa oração, esse pedido de coisas, não é para Deus. Pedir coisas é uma oração diabólica, vamos dizer assim. É pedir para o diabo, porque o diabo que dá coisas, oferece coisas. Deus oferece o seu reino de amor, de graça, de perdão. Se nós temos que pedir, devemos pedir o Espírito Santo sobre nossas vidas. E Jesus disse: se vocês que são maus, quando o filho de vocês pedem um peixe, vocês não dão a eles uma serpente? Então, se vocês pedirem ao Pai Celestial o Espírito Santo, Ele lhes dará. É para a gente pedir para Deus nos encher do Espírito Santo. Qual é a sua oração? O que você deve pedir para Deus? Peça o Espírito Santo sobre a sua vida, para você não viver debaixo da mentira, do engano.
René Padilha disse: a espiritualidade é colocar em prática o discernimento da vontade de Deus para a vida comunitária em todas as dimensões. A espiritualidade que coloca em prática o discernimento da vontade de Deus para a sua vida. É discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida, como Deus quer te usar, como Deus quer te usar na sua vida profissional, como Deus quer te usar nos ambientes que você convive, como Deus quer te usar aonde você está plantado, como Deus quer te usar na sua família, como Deus quer te usar no seu casamento, como Deus quer te usar no seu serviço, no seu trabalho. Discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida é mais importante do que buscar coisas. Agora, se a nossa vida, se a nossa espiritualidade não for o resultado do mover do Espírito Santo nas nossas vidas, alguma coisa está muito errada, como disse Brennan Manning. Há uma coisa muito errada se o resultado da nossa espiritualidade não for o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo que transforma nossas vidas levará-nos a ter uma espiritualidade que reflete a vida de Jesus. Por isso, a ênfase não deve estar no que eu estou fazendo, mas sim no que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. A ênfase, querido, não deve estar no que você está fazendo. Ananias e Safira, olha, a ênfase aqui no reino de Deus, na igreja, na comunidade dos discípulos, a ênfase não está no que você faz, mas no que o Espírito Santo faz na sua vida. A ênfase não está no que você está fazendo. Se você está tendo uma vida de sucesso, se você está conquistando, a ênfase não está no emprego que você tem, a ênfase não está nas coisas que você possui, a ênfase não está em quanto você ganha, enquanto você conquista, a ênfase não está no que você faz, mas a ênfase está no quanto a sua vida está cheia do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo no seu caráter, no seu ser, transformando a sua vida. A ênfase é uma vida cheia do poder do Espírito Santo. A ênfase está no que o Espírito Santo está realizando na sua vida. A transformação que o Espírito Santo está realizando na sua vida. Esta é a ênfase. Esta é a prioridade. Este é o alvo. É o que o Espírito Santo está realizando na sua vida. Não adianta você chegar aqui dizendo que você conquistou coisas. Não adianta você dizer para Deus que você conseguiu coisas. Não adianta você chegar diante de Deus e dizer assim: olha Deus, quantas coisas eu conquistei. Olha quantas coisas eu tenho. Não, essa não é a ênfase. Não é a prioridade. Não é mostrar o sucesso da sua vida. Não é o quanto você está conquistando. Não adianta você chegar aqui com uma pessoa que é admirada pela sociedade, seja em qual nível da sociedade for. Não adianta. Não adianta. Em que nível social você está, não adianta em que nível de vida você está, não adianta você mostrar e colocar isso como sendo destaque. Não adianta, porque diante de Deus, o que se destaca, a ênfase de Deus, o alvo de Deus, é o quanto o poder do Espírito Santo tem transformado a sua vida. A ênfase está no seu caráter transformado. Quando Deus tem o poder de mudar o seu caráter, quando Deus age na sua vida e muda o seu modo de pensar, o seu jeito de ser e de viver,
Quando o Espírito Santo tem poder de mover-se dentro de você, impulsionar você para novos desejos, não desejos materiais, mas para desejos espirituais. Se a sua espiritualidade não te move para uma vida piedosa, para praticar a piedade, essa espiritualidade só pode ser uma espiritualidade humana e diabólica, voltada para si mesmo. É uma espiritualidade que fala de Deus, mas não há Deus presente, ativo na sua vida, no seu viver, transformando o seu caráter. A ênfase está na transformação do caráter, do jeito de ser, de viver. Esta é a ênfase. Por isso, queridos, mude o seu jeito de pensar sobre Deus. Mude a sua maneira de querer relacionar com Deus. Não brinque com Deus, porque com Deus não se brinca. Com Deus devemos viver na verdade e sendo verdadeiros. Para finalizar, eu quero propor a você que, em primeiro lugar, olhe para as ações do Espírito Santo no seu coração e creia na transformação que o Espírito Santo pode realizar no seu interior. Olhe, perceba as ações do Espírito Santo no seu coração, mas creia que o Espírito Santo pode realizar uma grande transformação e libertação no seu interior. Mas quero propor também a você que pare de viver olhando para si mesmo, dando preferência para as aspirações da sua alma cheia de ambições. Pare de viver olhando para si mesmo, para dentro de você mesmo, somente para suas aspirações egoístas. Pare de viver olhando para si mesmo. Pare de ter preferência para suas ambições egoístas. Quero propor também que não se associe ao diabo. Preste bem atenção. Não se associe ao diabo. Não abra o seu coração para ele agir e transformar você numa pessoa diabólica que engana, que mente, que esconde de Deus, ou esconde mente para Deus. Não se associe ao diabo, nem abra o seu coração para ele implantar, para ele colocar desejos egoístas, ambições no seu coração, encher sua alma de ambições. Não se associe ao diabo. Não dê brechas para ele plantar, não dê espaço para ele implantar no seu coração as sementes do egoísmo, que leva você a viver voltado somente para aquilo que você quer, para as ambições do seu coração. Quero propor também que você venha submeter-se ao Espírito Santo, para que a sua vida seja impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Submeta-se ao Espírito Santo e peça, ore, para que o Espírito Santo transforme o seu caráter, faça de você uma pessoa íntegra e verdadeira. Ore por transformação do seu interior, do seu caráter. Não ore por coisas. Não ore pedindo para Deus coisas.
Ore para que Deus mude o seu caráter e transforme você numa pessoa semelhante a Jesus. Mas lembre-se sempre, todos os dias, guarda isso no seu coração. Com Deus não pode brincar. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. Querido Deus, me mostre o teu querer, tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu. Querido Deus, nos mostra o teu poder.
Querido Deus, mostra o teu poder sobre as famílias. Querido Deus, mostra o teu poder sobre cada vida agora. Querido Deus, mostre que tu és santo. Quebranta os corações em cada casa, em cada vida. Haja uma manifestação do teu Espírito. E traga os corações para mais perto de ti, querido Deus, querido Deus. Por isso, queridos, queridas, que Deus abençoe a sua vida durante toda essa semana. Que Deus te abrace, te acolhe, te acolha. Que Deus visite a sua vida. Mas lembre-se sempre, seja verdadeiro com Deus. Seja íntegro. Seja íntegra. Fale sempre a verdade. Não queira esconder nada de Deus. Não esconda nada de Deus. Deus sabe todas as coisas a seu respeito. Entrega tudo. Relacione com Deus. Pratique a vida piedosa. Pratique a bondade. Pratique o amor. Pratique. Exercite uma vida piedosa. Exercite uma vida cheia do Espírito Santo, para que o seu caráter seja transformado. O Espírito Santo quebre as correntes do pecado no seu coração, no seu interior, e você venha se tornar uma pessoa mais semelhante a Jesus. Não se torne uma pessoa diabólica, por favor. Não se torne uma pessoa diabólica, maldosa, cheia de ganância, egoísta, que mente. Não. Essa não é a vontade de Deus para sua vida. A vontade de Deus é que você se torne uma pessoa semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Querido Deus, manifeste o teu poder sobre cada vida. Que você tenha uma ótima semana. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, e o seu grande poder seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, todos os dias, hoje e sempre. Fique em paz, boa semana em nome de Jesus. Mostra o teu querer. Tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor. Aleluia ao Senhor da terra e do céu.